Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui com o privilégio de ser recepcionados pela doutora Núbia de Paula na sede da OAB aqui no Edifício das Liberdades e o privilégio de aprender ainda mais com a história dela. Ela que é advogada, mestre, doutora em Direito, professora, atual vice-presidente da OAB Seccional Minas Gerais e alguém que, apesar de todos os títulos, eu conheci de um jeito muito curioso. A gente estava à frente de um conselho de jovens advogados e ia fazer um projeto de estudos, acabou não indo para frente, mas sempre que ia falar dos nomes de referências para nos ensinarem, vinha a doutora Núbia, ela é muito gente boa, muito inteligente, vocês precisam conhecer e aprender com ela. E aí eu ficava assim, gente, tudo bem, eu tenho certeza que ela é isso que eles estão falando, mas eles falam como se ela fosse assim, a pessoa mais extraordinária no mundo, eu ficava meio receoso. Até que nas eleições eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, aí eu vi que o que eles falaram, eles foram muito modestos, que realmente a senhora é tudo isso, muito atenciosa, muito carismática, muito receptiva e muito inteligente e dedicada em tudo que faz. Então, estou muito feliz. Obrigado pelo privilégio de nos receber, doutora Núbia. Doutor Luciano, é um prazer estar aqui com você nesse podcast, que é uma iniciativa maravilhosa. Inclusive, estava indagando ao doutor Luciano onde que veio essa ideia, né, de fazer esse podcast de uma maneira mais leve, mais descontraída. E a ideia é exatamente essa, trazer uma proximidade, dizer para aquele advogado, advogada que está começando que é possível, que todo início ele é difícil, mas que vai dar certo. E eu tenho certeza, doutor Luciano, que eles exageraram. Com certeza era um aluno que estava precisando de nota, alguma coisa assim, porque o que a gente faz aqui é tentar realmente ser o mais próximo possível. E, por favor, não me chame de senhora, me chame de você, porque nós somos colegas de trabalho. Obrigado, doutora. A ideia surgiu exatamente dessa curiosidade. Nós vemos grandes referências, mas eu não quero saber com o que eles trabalham. Isso a gente sabe de um jeito muito fácil. Mas é aquela de o que fazem, como vivem, o porquê do direito, como que chegou até aqui. Então, como que foi isso? Por que direito? É uma ótima pergunta. Por que direito? E quando eu penso para responder, essa resposta sempre me vem muito clara. Quando lá em Corinto, né, porque eu sou de Corinto, eu sempre quis ser advogada. Eu achava muito bonito nos filmes, na televisão, nas novelas, e eu me identificava. E desde criança, eu sempre fui uma criança muito faladeira, muito pra frente, como colocava minha mãe, e eu gostava de opinar em tudo. E eu gostava muito de ler. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu era criança, tinha competições de português e eu era sempre fera do português, porque eu sempre lia muito, aquela coleção Vagalume, eu lia todos os livros, então eu sempre gostei muito de ler. Então eu sempre me identifiquei. Quando foi então para fazer o teste vocacional que eu fiz, não deu outra coisa senão direito, e eu nunca fiz outro vestibular senão para o curso de direito. Então foi o coroamento de uma vontade que eu externava desde criança. Direito já te chamava desde pequenininha. Já me chamava. Legal. E como que foi depois de concluído? Falou, direito, formei. E agora? Como que vai ser? Já tinha alguém na sua família que era advogado? Pois é, formei com muita dificuldade e eu pensei, e agora? Porque todos os estágios que eu fiz, eles foram em órgãos públicos. Foi no Tribunal de Justiça, foi no Juizado Especial, e eu morava em Sete Lagoas nessa época, então foi também no Ministério Público. E eu sempre me lembro, doutor Luciano, que o doutor Paulo, que era promotor de justiça da Vara Criminal, Paulo César Ferreira da Silva, foi o promotor que abriu as portas para mim. Mesmo no segundo período do curso, ele me abriu as portas para fazer estágio no gabinete dele. E é uma curiosidade, porque ele deu aula para mim no segundo período e eu fiquei apaixonada pelo direito penal. Na graduação, eu só sabia fazer tudo de direito penal. Tanto é que a minha prova da UAB foi em direito penal. Assombrem, né? Eu fiz a prova em direito penal. Mas voltando ao doutor Paulo, eu cheguei para ele no final da aula e disse, olha, eu queria muito fazer estágio com o senhor, lá no Ministério Público de Minas Gerais. Aí ele falou, muito legal, mas a gente só aceita estagiários a partir do quarto período e tudo, e tem uma prova. Falei, pois é, mas a questão é a seguinte, eu tô no segundo, eu tenho certeza que o senhor não pode me perder como estagiária, então a gente vai fazer um acordo. Eu vou ficar lá um mês estagiando de graça para o senhor. Se o senhor não gostar, depois de um mês, aí o senhor me dispensa. Mas se o senhor gostar, aí o senhor vai dar um jeito de me pagar, porque eu também não posso fazer estágio de graça. Porque eu sou do interior e eu vim pra cá e eu preciso receber.
E nessa época eu trabalhava na CDL, Sim. como estagiária da CDL. E aí ele achou engraçadinho aquilo, né? E fechou um acordo comigo. Só sei que eu fiquei durante toda a minha formação na faculdade como estagiária do Dr. Paulo Ferreira da Silva, depois eu me tornei assessora dele. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu falei, agora, não tem Dr. Paulo mais. Depois do primeiro mês, ele já não queria te perder mais. Mas aí, quando acabou a faculdade, eu falei, agora o que eu vou fazer? Porque eu não tinha uma experiência na advocacia. Sim. Porque eu precisava financeiramente ficar recebendo. E aí, eu resolvi ir para o mestrado. Eu me formei em dezembro, passei na prova da OAB em dezembro. Foi a primeira prova que eu fiz e a oportunidade que eu passei. Comecei a fazer o mestrado em março do ano seguinte. Sim. E quando foi em março do ano seguinte, eu comecei a fazer mestrado na Milton Campos, em Direito Empresarial. E por que o Direito Empresarial? Porque me surgiu essa oportunidade. Eu falei, olha, eu não sei absolutamente nada do Direito Empresarial, mas vou aprender. Né? Porque vocês lembram que eu só gostava de Direito Penal. E aí eu fui aprender o Direito Empresarial e foi isso que me abriu as portas. Foi isso que me trouxe para o Direito Público. Sim. Porque aí eu comecei a atuar com empresas, grandes empresas, que tinham necessidade de contratar com o poder público e eu fui aprender o direito administrativo. E aí eu me apaixonei pelo direito administrativo. E aí hoje eu sou atuante no direito público, no direito administrativo. E a minha trajetória, ela sempre foi muito rápida, doutor Luciano. Então eu me formei em dezembro, passei na prova da OAB em dezembro. Em março eu comecei a fazer mestrado. Quando foi em junho, eu assumi a minha primeira turma de graduação. A primeira turma de graduação, iniciando o mestrado. E desde então eu não parei mais de dar aula. Foram mais de 20 anos dando aula para graduação. Quase que tentou parar um pouquinho, mas não aguenta ficar. Eu não consigo, né? Uma cachaça. Exatamente. E eu percebo isso, todo mundo que vai contando a área de atuação, eles falam, eu não queria isso aqui não, mas parece que é a área que puxa a pessoa para ela, que às vezes não é a nossa primeira escolha, mas os caminhos vão levando até chegar lá. Eu gostei muito dessa parte do mestrado, porque muita gente tem preconceito, fala, não, só quero fazer mestrado para dar aula, e não é bem assim, né? A gente vê que a gente precisa desse preparo, desse estudo constante. A advocacia, ela está muito qualificada. Sim. E quando eu digo que a advocacia está muito qualificada, porque eu só consigo imaginar que eu, para entrar em uma determinada carreira, seja ela qual for, eu sempre quero ser um dos melhores naquela área. Sim. Então hoje, quando o estudante pensa, eu vou formar, vou terminar o bacharelado, vou passar na prova da OAB, vou abrir o meu escritório e vou advogar. Sim. É uma boa trajetória. Só que nesse percurso ele tem que imaginar que ele vai ter que se qualificar. Sim. E essa qualificação, ela passa obrigatoriamente pelo mestrado? Não. Mas ela passa por um MBA, ela passa por uma pós-graduação, ela passa por um curso que seja específico naquela área de aderência. Sim. Eu acredito muito no mestrado, e seja ele tanto acadêmico quanto profissional, porque você, enquanto advogado, vai ter um viés muito mais técnico. Sim. Claro que eu preciso da prática. É claro que eu preciso entender do dia a dia dos fóruns e dos tribunais, mas eu preciso entender da matéria. E quando o seu cliente te procura e ele sabe que você é mestre, que você é doutor naquela área, que você dá aula naquela área, ele tem muito mais confiança de contratar o seu serviço do que simplesmente um advogado que sequer fez um curso de qualificação naquela área de aderência. Então, eu sou defensora do mestrado, do doutorado, não só como professora, mas como advogada. E todos os advogados que eu já tive a oportunidade de contratar, porque eu não advogo em causa própria, então tudo que eu preciso eu contrato um advogado naquela área, os melhores advogados que eu contratei, eles eram também professores. Isso faz, a teoria, um dos meus professores fala isso, a teoria faz toda a diferença. Sem dúvida. E se a gente não focar nisso... Sem dúvida. Hoje a senhora ocupa o cargo de vice-presidente da OAB Minas Gerais. E como que é isso? Eu pergunto por quê. Muitos jovens advogados às vezes têm um preconceito e falam, eu não vou gastar meu tempo com a OAB porque é um trabalho que não compensa, que não tem retorno. Mas eu, prova disso, percebo pessoas que eu conheço, contatos que às vezes eu não teria. E não é um contato de jeitinho, mas proximidades. Eu estou aqui conversando com a senhora, uma grande referência, que se não fosse pela OAB, talvez isso não fosse possível de acontecer. Então, como que começou sua carreira na OAB? Que conselho você dá para os jovens advogados e advogadas? Então, doutor Luciano, a minha carreira ela não começou na OAB. Sim. E quando eu digo que ela não começou na OAB, na gestão da OAB. Sim.
A minha carreira, ela começou como advogada e depois como professora. Sim. E por esse destaque como advogada e professora, eu cheguei à gestão, né? Que eles adoram falar, número 2 da UAB Minas Gerais. Mas eu não desejei esse lugar. Sim. E assim como muitos recém-formados, eu também tinha muito receio da UAB. Porque a UAB, ela é uma entidade de classe e, sem dúvida, ela é hoje a primeira ou a segunda mais forte entidade de classe do Brasil. Sim. E isso requer não só um conhecimento técnico, mas um conhecimento político e um conhecimento estratégico. É impossível você integrar a gestão da UAB Minas Gerais se você não entende de pessoas, se você não entende de processos e se você não entende de política. Sim. Porque toda entidade de classe é assim. Então, quando surgiu a oportunidade de eu vir para integrar como conselheira federal na gestão passada do ex-presidente, nosso querido presidente Sérgio Leonardo, eu não olhei inicialmente com bons olhos porque eu não me via nesse lugar estratégico. Porque eu só acredito de ocupar lugares onde você pode fazer a diferença. Sim. Eu não aceitaria ocupar um lugar pelo simples fato de ter um título de conselheira federal. Sim. E foi essa proposta que eu fiz para o Dr. Sérgio. Eu disse a ele, eu aceito, Dr. Sérgio, mas o senhor vai me dar liberdade para eu defender as minhas pautas? Sim. E ele aceitou. E foi daquele aceite que eu fui para o Conselho Federal, que eu estou aqui como vice-presidente. Porque também foi nesse mesmo sentido que eu conversei com meu querido presidente, Gustavo Chalfun. Eu disse a ele, presidente, você vai me dar liberdade para eu atuar nas minhas pautas? E desde então, ele tem me dado não só liberdade, mas também apoio para a atuação nessas pautas. Porque o mais importante aqui, Luciana, é a gente pensar o seguinte. Por mais que o nosso cargo ele não seja remunerado, e muitas pessoas elas duvidam disso, né? Não, nós não recebemos absolutamente nada para estar nesses cargos. O benefício, ele é indireto. E ele é um benefício de via de mão dupla. Eu estou aqui para poder fazer mais pela advocacia, pela advogada do interior, que eu sou uma advogada do interior, e para defender as pautas dessa advocacia, mas, sobretudo, também é uma vitrine. E, obviamente, que para mim, enquanto advogada, chegar a vice-presidente da UAB é interessante, porque os meus clientes também me veem diferente. Então, é um ganho que eu preciso devolver para a advocacia. Então, eu acredito nessa gestão de propósito. Então, desde o dia que eu sentei aqui na cadeira da vice-presidência, foi com esse propósito. De saber que essa cadeira, essa sala, esse espaço, ele é temporário. Mas a Núbia advogada, não. A Núbia professora, não. Porque ela antecede a vice-presidência. Eu só cheguei à vice-presidência por ser quem eu sou. E quando acabar a vice-presidência, eu vou continuar sendo quem eu era. Isso é muito interessante e todo esse trabalho tem sido muito bem feito e eu, particularmente, admiro muito. E fora da advocacia, como que é a doutora Núbia? Fora da advocacia, a doutora Núbia adora ficar em casa com meus filhos, que são 2 cachorros. Qual o nome deles? Jorge e Bento. Gostei. Né? Eles são 2 cavalheiros, eles são lindinhos, então eu adoro ficar em casa. E eu tenho um hobby muito curioso, porque como eu venho do interior, eu valorizo muito trabalhos manuais. Então eu costuro. Então muitas das minhas roupas sou eu que faço. Né? Roupas de festa, inclusive. Eu tenho máquina, eu tenho um ateliê na minha casa. Então, quando eu tô estressada, ao invés de brigar com as pessoas, né? Porque a gente às vezes tem vontade de brigar. Isso acontece. Eu costuro, né? Porque aí aquele ato de passar a linha na agulha, de ter atenção na máquina, é algo que me leva lá para as minhas origens e me acalma. Então, costurar é algo que eu gosto muito. Eu também gosto muito, Luciano, de ler. Eu continuo sendo uma leitora voraz. Normalmente eu leio em torno de 20 a 25 livros por ano. Aí esses livros, obviamente, não são livros jurídicos, eles são livros de literatura mesmo, né? Inclusive, o último livro que eu li foi agora do Harari, que ele fala dessa interferência da inteligência artificial nas nossas vidas, o quanto que a gente está ficando dependente da inteligência artificial. E que ele diz que o receio dele é que a gente não tenha como retroceder. A gente vai chegar num momento que a inteligência artificial vai ditar o tom de tudo que a gente vai fazer. E não é assustador pensar nisso, não, Luciano. Quando a gente pega o telefone, quando a gente usa o Waze, eu sou incapaz de ir a um lugar desconhecido se eu não ligar o Waze. Eu também.
né? Então, assim, a gente está ficando muito dependente dessa inteligência. Então, eu gosto de livros que me despertam algo que seja social, algo que seja atual. É isso. Eu ia te pedir uma indicação de livro, mas eu quero pedir mais de uma. Ok. Um livro jurídico, primeiro. Um livro jurídico. E vai parecer piegas, tá? Mas juro que não é. Deixa eu ver. Um livro jurídico é a Constituição Federal. Gostei. Se alguém não leu e não sabe os preceitos do artigo 5º da Constituição Federal, é melhor nem advogar. Muito bom. Então, a Constituição Federal, ela é o pilar do livro jurídico. Gosto muito. Se for um livro da minha área, um livro da minha área, a minha grande inspiração no direito administrativo, ela vai continuar sendo a Maria Silvia Zanella de Pietro, que eu considero uma grande administrativista. Então, as obras dela, elas são referência para mim. Então, por mais que existam outros autores tão igualmente brilhantes, a Maria Silvia, por ser mulher, por ter rompido toda essa questão, ela me representa muito bem no direito administrativo. E agora um livro de história. Pode ser mais de um. Um livro de história. Aquele que você gosta de ler, quando você fala assim, deixa eu esquecer tudo aqui, aqueles livros que nos transmitem para dentro deles. Nossa, são muitos, né, Luciano? Muitos livros, como eu já te disse, eu gosto muito de ler. Mas eu gosto muito de um livro que é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Sim. Ele me traz uma história de resiliência, Sim. de empoderamento. Então, enquanto autor, ele me representa muito bem. Agora, eu gosto muito de autoras negras. Sim. E a Conceição Evaristo hoje, ela tem sido uma referência. Então, quando ela traz os livros dela, os textos dela, talvez hoje seja, na questão da pauta racial, que é uma das minhas pautas, a autora que mais me representa. Gostei muito. Posso perguntar qual que é o próximo livro que você vai ler? O próximo livro, eu tô com 2 livros lá, né? Eu gosto de ler, às vezes eu gosto de ler 2 livros ao mesmo tempo, porque aí eu acho que a cabeça dá uma... O próximo livro que eu tô lendo agora, ele tá ligado para a inteligência artificial. Sim. Na verdade, ele é um documentário e ele foi uma produção em parceria da USP com o FMG. Sim. E aí foi lançado esse ensaio e aí não virou livro ainda. Na verdade, é um manuscrito que chegou até mim que eu tô apreciando, tô lendo. Muito legal, gostei. Doutora Núbia, eu tô muito feliz e muito grato por todo o aprendizado, toda a experiência que a senhora compartilhou conosco aqui hoje. Obrigado, viu, pelo seu tempo, parabéns pela participação, por todo o trabalho que a senhora tem feito. Tem muitos admiradores e eu sou um deles, então continue trabalhando, todo o seu trabalho tem sido e vai ser cada vez mais reconhecido. A senhora é uma mulher que faz a diferença na advocacia. Em tudo que a senhora toca, o seu nome fica marcado e tudo que a senhora toca fica melhor e funciona melhor pelo seu trabalho. Então, parabéns. Muito obrigado. Doutor Luciano, eu que agradeço, sobretudo pelas palavras tão gentis. Mesmo não sendo merecedora delas, eu agradeço pelo espaço de fala e principalmente pelo alcance que o seu podcast tem. E dizer para todos aqueles que estejam nos ouvindo agora que a OAB, para você que é advogado, advogada ou não advogado, é um espaço aberto. E nós estamos aqui, principalmente nessa gestão do nosso presidente Gustavo Chalfun, de portas abertas para a demanda da advocacia. Se você ainda não conhece alguém, vem aqui que a gente te coloca numa comissão, que a gente encontra um lugar para você. Porque o mais importante de fazer parte é se sentir pertencente. E a gente trabalha nisso todos os dias. E tem sido feito com muita maestria. Parabéns. Muito obrigada. Eu que agradeço.